E aí, vamos mergulhar de cabeça nisso? Bem-vindos a mais uma análise nossa e hoje a gente vai bater um papo super profundo sobre como definimos o nosso verdadeiro valor. Sabe como é, né? A gente acaba operando no piloto automático no mercado de trabalho. O tempo todo focado em resultados, naquelas planilhas intermináveis e metas irreais. Mas tem uma discussão de base que nós, como irmãos, precisamos ter urgente. Qual sistema operacional está governando a nossa mente todo santo dia? A lógica da Terra ou a lógica dos céus? Nessa nossa exploração do material de hoje, a gente vai tentar entender, de verdade, o que significa ancorar a nossa identidade na nossa filiação a Deus, e não nas coisas passageiras desse mundo. Então a gente já começa com uma pergunta que, vamos combinar, é um soco no estômago. Quem somos nós quando todos os nossos títulos simplesmente desaparecem? A gente tem aquele hábito, quase um instinto de sobrevivência, de nos apresentarmos logo pelo nosso cargo ou de medir o sucesso pelo saldo que está lá na conta bancária. Mas pensa bem com a gente, se essas coisas fossem tiradas de nós amanhã de manhã, qual seria a nossa verdadeira essência? O texto nos dá uma chacoalhada e mostra que definir o nosso valor pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem é, literalmente, construir uma casa na areia. Uma hora, a casa cai. O nosso roteiro para essa análise é bem direto. 1. Onde está a nossa identidade? 2. O jogo de Mamon. 3. A lógica do céu. 4. O princípio da semente. 5. O poder do ambiente. E, para fechar, 6. Descanso na provisão. Parte 1. Identidade. Afinal, onde é que a gente está colocando o nosso verdadeiro valor? Os relatos que estamos analisando trazem a cena de uma típica reunião de empreendedores, sabe? Aquele ambiente onde absolutamente todo mundo tem a identidade ancorada exclusivamente no que faz e no que tem. E é aí que está a grande armadilha. Quando a gente amarra a nossa identidade ao faturamento da empresa ou ao nome do nosso cargo, a gente cria um peso nas costas que é totalmente insustentável. O relato chega a uma constatação bem dura. Se a identidade de um homem é o negócio dele, o que é que acontece no dia em que esse negócio, sei lá, falir? Ele vira um ninguém? Ele deixa de existir? A nossa verdadeira identidade, meus irmãos, não pode ser algo que sobe e desce junto com o mercado financeiro. E isso ilustra brilhantemente uma contraproposta que vem direto lá de cima. O texto de Efésios deixa claríssimo que a nossa posição espiritual já está mais do que estabelecida nas regiões celestiais. O que mais chama a atenção aqui, e é um detalhe muito incrível, é o tempo verbal. Olha só, já fomos ressuscitados, já fomos assentados. É muito louco perceber como o texto original coloca as coisas. Muito antes da gente realizar uma única tarefa aqui na Terra, ou de assinar aquele nosso primeiro contrato de trabalho, a nossa identidade já tinha sido cravada, garantida e carimbada lá no céu. E é exatamente por isso que os manuscritos batem tanto nessa tecla. A nossa verdadeira vocação, no nosso design original, não é esse ativismo maluco, mas sim alcançar a estatura de huios, que é um termo grego super rico para descrever o filho maduro, aquele que já manifesta a essência, o caráter e o poder do pai. Isso bate de frente com aquela nossa infância espiritual, onde a gente ainda é jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida. Resumindo a ópera, Deus chamou a gente para ser, muito antes de chamar a gente para fazer qualquer coisa. Vamos para a parte 2, o jogo de Mamon, a grande ilusão que a gente vive aqui na Terra. Olha, a verdade é que existe um sistema operando na direção totalmente contrária, tentando roubar essa nossa identidade segura e jogar a gente de volta, com força, para aquela roda dos ratos. O material descreve esse sistema na figura de Mamon, basicamente a personificação da riqueza, da ganância e de todas as regras desse nosso mundo caído. E o maior problema de servir a esse sistema é que ele tenta ditar a todo e qualquer custo como a gente gasta o nosso tempo e onde a gente coloca o nosso senso de valor. Os relatos são super diretos ao apontar que a ansiedade e a depressão muitas vezes nascem exatamente daí. É quando a gente entrega a nossa agenda na mão de um chefe cruel, um sistema financeiro que não está nem aí para o nosso bem-estar e que com certeza absoluta não tem o menor amor por nós. E aqui a gente vê a batida de frente entre dois sistemas operacionais. De um lado, a lógica da Terra, que é baseada totalmente no egoísmo. O foco é sempre reter, guardar, por puro medo de que falte lá na frente. É a clássica lei da sobrevivência, cada um olhando para o próprio umbigo. Mas do outro lado, a lógica do céu se baseia no altruísmo. É um reino de abundância pura, onde doar e olhar para o nosso próximo não significa perder dinheiro, mas sim acionar o mecanismo que abre as comportas da verdadeira provisão para a nossa vida. E isso nos leva à parte 3, a lógica do céu. Como é operar na maturidade do dia a dia? Quando a gente começa a enxergar as coisas com as lentes celestiais, as nossas atitudes no dia a dia mudam completamente. O texto original é como um irmão mais velho dando aquele conselho de ouro para os mais novos, detalhando as características de um homem que atingiu essa maturidade de filho. Ele desfruta da presença de Deus. Não vive mais algemado àquilo que os olhos físicos estão vendo na economia. Ele tem um amor enorme em agradar o Pai. Sabe que é profundamente amado e, claro,
ouve e obedece. É alguém que acorda e vai trabalhar a partir de uma base de segurança total, e não mais daquela necessidade maluca e exaustiva de ficar provando o seu valor para os outros o tempo todo. Então, o ponto central da nossa exploração aqui é como é que a gente redefine o que é riqueza de verdade. Os documentos nos apresentam um conceito hebraico sensacional chamado tzalá. A verdadeira prosperidade não é só amontoar dinheiro na conta. É estar alinhado com as instruções de o design de Deus para nós. Isso envolve paz dentro de casa, fidelidade no casamento, integridade, saúde espiritual. Um homem só é próspero de verdade quando a casa dele está em ordem e a aliança com o Criador está firme, mesmo que, num determinado mês, o saldo lá no banco esteja no vermelho. Parte 4. O princípio da semente. É aqui que a gente quebra a nossa dependência do sistema. Mas como é que a gente quebra essa dependência na prática? É o velho conflito diário entre a planilha e a semente. Na cabeça da planilha, tudo tem que bater certinho, 2 mais 2, 4 e ponto. O medo de faltar amanhã faz a gente controlar até a última gota da nossa generosidade. A gente só ajuda alguém se o fluxo de caixa permitir. Agora, a mentalidade da semente, essa confia que jogar o pão sobre as águas é obedecer a uma matemática muito maior, a matemática divina. Na real, plantar sementes boas quase sempre vai totalmente contra a lógica de qualquer planejamento financeiro exato. Mas, meus irmãos, é justamente essa quebra de regra que traz o verdadeiro avanço para a nossa vida. E esse princípio segue passos muito claros. O primeiro de todos é plantar, seja com o nosso serviço, seja com finanças, e o detalhe, sem aquela expectativa egoísta de um retorno no dia seguinte. Tem uma história formidável no Material Fonte sobre um profissional que prestou serviços de marketing bem valiosos por um cliente de graça, simplesmente porque sentiu a direção de servir, zero garantia de retorno. Aí vem o segundo passo, que é descansar. Saber que ficar ansioso não vai fazer a semente crescer mais rápido. E o terceiro é colher, sempre lembrando que a colheita chega no tempo perfeito de Deus. E às vezes essa recompensa é eterna, vai muito além daquilo que as nossas mãos podem tocar hoje. Parte 5. O poder do ambiente. A tal da ambiência invisível que muda tudo. Agora, para a gente conseguir manter essa mudança de chave na nossa identidade e continuar plantando essas sementes, precisamos prestar muita atenção aos lugares em que a gente se insere. Vamos ver como isso se constrói na prática. Uma das anotações conta um caso real de um irmão que estava em casa de manhã. E estava tudo um caos, uma bagunça desorganizada, e o cara se sentia pesado, sem energia. À tarde, ele foi fazer uma visita na casa de um outro irmão cristão mais maduro, e o que ele encontrou foi um ambiente de paz, de organização, tudo cuidado. Cara, aquela ambiência celestial que estava no ar mudou algo na hora dentro dele. Quando ele voltou para casa à noite, a preguiça tinha sumido. Ele foi tomado por uma inspiração absurda de arrumar tudo, de trazer ordem para o ambiente dele. Isso mostra que a ambiência molda os nossos hábitos de um jeito infinitamente mais rápido do que a gente consegue perceber. Chegamos na parte 6. Descanso na provisão divina. Acessando a fonte que não seca nunca. E tudo isso que estamos conversando hoje culmina num teste de fogo real que está documentado lá nos textos. Presta atenção nisso aqui. No dia 1, um baita profissional perde do nada o maior contrato que ele tinha, aquele que bancava a casa dele. Em vez de apelar para a lógica da terra, entrar em pânico e sair correndo atirando para todo lado, o que ele fez? Ele escolheu intencionalmente descansar no pai. Passadas 2 semanas, ele, por incrível que pareça, até recusa uma nova oferta de trabalho. E por quê? Porque os valores daquele cliente batiam de frente com os valores do reino. E aí, no dia 21, de uma forma completamente inesperada, abre-se uma porta para um contrato muito melhor, com um valor bem maior do que aquele primeiro que ele tinha perdido. É sensacional observar o que acontece de verdade quando a gente confia, fica em silêncio quando é para ficar e não tenta usar a própria força braçal para arrombar a porta que está trancada. Essa análise toda deixa a gente bem de frente para uma encruzilhada. Diante de tudo que a gente explorou hoje, das histórias que nós vimos, fica essa pergunta martelando na nossa cabeça para a gente refletir. Onde é que a nossa identidade vai estar ancorada amanhã cedo? A gente está construindo a nossa vida, a nossa família e os nossos negócios em cima das planilhas frias e estressantes desse mundo, ou a gente está plantando na semente eterna do reino? No fim das contas, é uma simples decisão de identidade que tem o poder de transformar qualquer ansiedade em paz verdadeira. Um grande abraço, meus irmãos, e até a nossa próxima exploração.